A paz do Senhor. Meu nome é Diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical e nesse início do segundo trimestre de 2020 estaremos estudando a revista das lições bíblicas, a Igreja Eleita, Redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Estaremos estudando a carta aos Efésios. Todo esse trimestre será em torno da carta aos Efésios. A carta aos Efésios, uma saudação aos destinatários desse dia 5 de abril de 2020. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 2, e Atos 19, do 1 ao 7. Você que tem a sua revista, abra aí e acompanhe comigo a leitura bíblica em classe. Caso você não tenha, abra sua Bíblia, leia comigo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o Espírito do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a mão, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Versículo 7. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, todo esse trimestre, nós estaremos estudando a carta aos Efésios. E nessa introdução, é só um pequeno apanhado, né, do aspecto das abordagens doutrinárias da igreja. Porque o foco central da epístola aos Efésios é a igreja, ok? Então, esse início, geralmente todas as revistas das lições bíblicas, a primeira lição, ela só é uma introdução do que nós estaremos estudando durante esses 3 meses, ok? Tópico primeiro, subtópico 1, autoria. A autoria, nós já sabemos que Paulo, né? Paulo escreveu a carta aos Efésios. Você lê isso logo no primeiro capítulo, aos Efésios, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Sobre esse apostolado, Paulo ele esclarece que foi ministro do Evangelho segundo a operação do poder de Deus, né? Ele deixa isso sempre claro na questão do seu chamado, né? Ele reafirma sempre o apostolado dele. Em outras epístolas, porque ele também foi muito rejeitado, até pelos próprios apóstolos, por alguns judaizantes que queriam implantar a lei junto com a graça, e isso não tinha como misturar o evangelho com a lei, né, a graça. Eles queriam estar seguindo Jesus, mas ainda com hábitos do Antigo Testamento, fazendo sacrifício, com a circuncisão. Então são coisas que Paulo vem cortando isso e orientando esse povo, né? Então havia muitos conflitos nesse sentido com Paulo, e por isso ele era muitas vezes rejeitado. Então sempre ele vem reafirmando isso em suas epístolas, que o seu chamado não foi por mãos de homens, mas sim poder de Deus. Paulo também era chamado de Saulo. Deus não mudou o nome de Paulo. Aí você pergunta, mas como isso é possível? Sempre eu escutei que
Saulo foi transformado em Paulo. Não, isso não é bíblico. Deus não mudou o nome dele. Ele tinha dupla cidadania, ok? Ele tinha dupla cidadania, né? O nome dele, Saulo, era derivado do nome Saul, do primeiro rei de Israel. Saul era uma derivação de Saul. Então o nome dele era Saulo em hebraico e em romano era Paulo, tá? Muitas das vezes você vai pensar assim, ou você não escutou alguma pregação, mas de repente o hino da harpa está errado. O hino da harpa 196, uma flor gloriosa que tantos louvamos, né? Nas Assembleias de Deus, nas igrejas, que diz assim, aquele pedaço que diz assim: muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele as rosas dos céus. Precioso para mim é Jesus. Será que esse hino foi escrito errado? Não. Substitua a palavra, o nome Saulo por grande e Paulo por pequeno. Aí você vai entender o hino, que diz assim: muito zeloso pela lei foi o grande, mas transformado foi em um pequeno. O nome Saulo significa em hebraico solicitado, uma pessoa grande, né? Uma pessoa de grande influência. E Paulo em romano significa pequeno. Então você vai ver em suas epístolas que ele sempre se coloca como Paulo e não Saulo, e tinha um grande motivo. Vamos para o tópico segundo, que fala da sua assinatura apostólica. O motivo de Paulo se apresentar por esse nome que eu estou falando aqui, Paulo, né, não por Saulo, né, era para se aproximar mais dos ouvintes, dos seus leitores. Por quê? Porque ele foi chamado para falar aos gentios. Ele usava o nome Paulo para quebrar essas barreiras de preconceitos que poderiam existir sobre ele e a mensagem do evangelho chegar muito mais facilmente a esse povo, né? E quem eram os gentios? Gentio é todo aquele que não é israelita, que não é descendente de Abraão, de Davi, todos esses são chamados de gentios. E ele mesmo se considerava o apóstolo dos gentios, né? Porque Deus o chamou para isso. Em Romanos capítulo 11, versículo 13, diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Então o apóstolo Paulo pregou para pagãos, gregos, romanos, e nas 13 cartas da sua autoria, ele escreve e assina como Paulo. A carta aos Efésios é uma carta escrita em prisão. Em Efésios capítulo 3, versículo 1, diz assim: sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E em Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: o preso do Senhor. Ele se refere como preso do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 20, ele diz que ele é embaixador em cadeias. Então é uma carta escrita em prisão, ele estava em prisão, né? Juntamente com Colossenses, Filemão, Filipenses, são cartas que foram escritas enquanto ele estava em prisão. E veja bem, é uma coisa muito para a gente pensar. E mesmo ele estando preso, muitas das vezes não era visitado, não era consolado. Ele, dentro da cadeia, preso, ele consolava os de fora. Por quê? Ainda que seu corpo estivesse ali preso, seu espírito era livre. Ele entendia isso. E a gente aprende com Paulo que, independente das situações que você esteja vivendo, você pode exercer seu chamado, aonde você quer que esteja, em qualquer situação, você pode falar de Jesus e exercer o seu chamado. E é isso que Paulo fazia, mesmo em cadeias. E ele exercia o seu ministério, o seu chamado. A data, Paulo esteve em prisão domiciliar durante 2 anos. E nesse período que ele
escreveu a carta aos Efésios, tá? Em Atos 28 ao 30, versículo 30, foi entre 60 e 62, 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir daí é a data mais provável que se considera, e foi Tíquico que foi o portador de levar essa epístola, essa carta ao seu destinatário. Tópico segundo, destinatário, a cidade de Éfeso. Então, Paulo evangelizou em Éfeso na sua terceira viagem missionária. Éfeso era uma cidade que foi fundada aproximadamente 1050 a.C. Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atual país hoje, onde fica Éfeso, hoje é Turquia. Era uma cidade litorânea, com muitas praias, e todos nós sabemos, um lugar que tem praia, que tem um porto, é um lugar de muito turismo. Nós temos no nosso país um dos maiores portos que existe na América Latina, que é o Porto de Santos, por exemplo. Então, aonde há uma praia, onde um lugar que os navios pudessem chegar com desembarque de pessoas e de mercadoria, essa cidade geralmente prosperava em volta disso. E eles usavam disso também como uma estratégia, porque era um lugar que havia o templo da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Então, essa cidade de Éfeso, eles cultuavam essa deusa da fertilidade e viviam desse comércio da religião, né? E em cima disso, para vocês terem uma ideia, as ruas eram todas pavimentadas, havia mármores, né? Era uma metrópole que tinha aproximadamente 500 mil habitantes, era muita gente. Tinha um anfiteatro que tinha uma capacidade de 25 mil espectadores, não era pouca coisa. Próximo dali havia um estádio com uma pista de corrida e arena, que havia as corridas, né? E também havia as lutas, não só de animais, como animais com pessoas. Então, era um lugar muito impressionante para a época, né? As artes ali também eram muito grandes, as filosofias se desenvolveram ali em Éfeso. Havia escola de filosofias, né? Teatro, biblioteca. Nos tempos do domínio romano, a religião do Estado foi propagada em Éfeso, com conexão com os cultos de Ártemis, que é também a mesma deusa que é a Diana. Inclusive havia um templo dedicado a promover o culto também ao imperador. Contudo, alguns falam que os habitantes de Éfeso eram pessoas de moral baixo, tinham um nível muito baixo de moralidade, as pessoas eram muito violentas, maldosas, libertinas, e que o comportamento promíscuo do templo era pior que um comportamento de animais, porque quando havia a data específica dessa deusa, da festa dessa deusa, havia todo tipo de orgias, né? Então, por isso que ali era um lugar muito horrível, muito terrível, e era nessa cidade que estava inserida essa igreja de Éfeso. A religiosidade em Éfeso. Como que era a religião ali? A adoração era para a deusa Diana. Havia o templo todo feito em mármore e foi considerado também a 7ª maravilha do mundo antigo. Então, vocês imaginem como que era esse lugar, né? O próprio templo de Diana, por exemplo, era ao mesmo tempo um local de culto, era a casa de tesouro, um banco para depósito de empréstimos e dinheiro, e um museu ao mesmo tempo. E nas áreas em volta desse templo, bem como no próprio interior do templo, servia como refúgio para criminosos. Como eu falei no início, um lugar que é um porto e há um vai e vem de turismo, você vê todo tipo de pessoas de todos os lugares. E muitos chegavam ali, ficavam por ali, e ali abrigava toda a classe de tipo de pessoas naquele ambiente. A economia da cidade dependia de milhares de visitantes, de turistas que iam para ali adorar essa deusa, e também na compra de nichos de prata, de imagens da deusa. Então a economia girava em torno do culto a ela, tá?
pela qual os moradores ficaram alarmados quando Paulo ele vem pregando contra a idolatria. Então, houve um impacto muito grande. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a igreja de Éfeso ali na terceira viagem missionária. Logo depois, tanto Timóteo como João também foram pastores daquela igreja mais para frente. Quando chegou em Éfeso, o apóstolo ele só encontrou 12 varões que eram discípulos. E eles conheciam o batismo de João Batista. Mas o batismo que é ensinado, que hoje nós conhecemos também, que foi profetizado lá em Joel com o Espírito Santo, eles desconheciam totalmente, que é quando ele impõe as mãos, que nós lemos logo na nossa leitura bíblica em classe em Atos 19, que automaticamente assim que ele impôs as mãos, eles foram revestidos de poder. Nessa permanência, ele enfrenta um conflito que chama, que acontece muita revolta, né? Acontece uma revolta muito grande aos ouvintes daquele lugar, que vendiam estatuetas de prata para a deusa Diana. E por influência de Paulo, as vendas tinham baixado drasticamente. Então você imagina, eles dependiam totalmente, a economia daquele local dependia totalmente das vendas desses nichos de prata. E alguém aparece pregando contra aquilo e começa a abalar as estruturas de muitas pessoas que começam a parar de comprar aquilo. Então você vai criar inimigos naquele local. Não foi diferente com Paulo, né? Então depois de 3 anos que ele ficou em Éfeso, aliás foi um dos lugares que ele mais ficou, foi em Éfeso. Ficou 3 anos, que foi fundada a primeira igreja que ali que foi dirigida por Timóteo, como eu já havia falado. Depois que a igreja foi fundada por Paulo, ele volta para Roma, ele é preso e escreve aos irmãos da igreja, aos Efésios. A comunidade judaica em Éfeso contava com a proteção romana e inclusive chegou a construir sua própria sinagoga na cidade. Paulo pregou ali na sinagoga por uns 3 meses como alguns judeus. Ele tentou evangelizar os judeus, mas os judeus eles não queriam largar o costume da lei, né? Então ele se voltou para os gentios, para os pagãos, para os romanos, para outros tipos de pessoas, outra classe de pessoas, e foi bem sucedido nisso. Então eles alugaram um salão, Paulo alugou um salão na escola de Tirano e ali ele levantou a igreja dos irmãos em Éfeso. Saudação epistolar, Efésios capítulo 1, versículo 2 diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Também em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo ele vai ensinar que nós fomos salvos não porque por mérito ou porque somos melhores que os outros, e sim pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor. Nós não merecíamos ser salvos. Então, quando ele se refere aqui aos Efésios, aos irmãos dessa igreja, ele fala: a vós graça e paz. Aí depois está: graça sois salvos, pela graça sois salvos. Ele vem doutrinando a igreja. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, o que se renova a cada dia? É as misericórdias do Senhor, não é a palavra do Senhor. As pessoas costumam falar ao contrário, que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Não. O que se renova a cada manhã, todos os dias, é a misericórdia do Senhor. Por que não a palavra? Porque a palavra ela é imutável. A palavra, o verbo, é Deus. O verbo estava em Deus. O verbo, quem é? Jesus. Jesus é a palavra. Então a palavra de Deus não muda. Deus é imutável. O homem muda, o homem varia de várias opiniões, mas Deus não muda, a sua palavra não muda. Agora, a misericórdia do Senhor, essa sim, ela se renova todos os dias em nossas vidas, a cada manhã. Amém? Tópico 3, propósito e mensagem. Qual o propósito dessa carta?
Agora já havia ali uma igreja já estruturada naquele local, né, naquela cidade. Então, e constituída tanto de judeus como de gentios. Então Paulo orienta a igreja a um novo estilo de vida. Sim, você veio para Jesus Cristo, você o aceitou como um único salvador de sua alma. Então a partir desse momento, você tem que ter um outro estilo de vida, né? Tem que mudar, tem que haver uma mudança, tem que haver um novo comportamento. Em Efésios capítulo 4, versículo do 30 ao 32 diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda a amargura, a ira, a cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ele escreveu isso para os Efésios. Então isso deveria estar ocorrendo naquele ambiente daquela igreja. Então é uma orientação não só para aquela época, para aquela igreja, mas para as de hoje também. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela não muda, ela é imutável. Você aceita Jesus, tem que haver uma mudança. Imagine aqueles crentes naquele ambiente. Muitas das vezes nós falamos do carnaval em que nós vivemos em nossa cidade, e que muitos têm que sair para o retiro, outros vão para outros lugares. Imagine esse ambiente, né, nessa época principalmente, que era uma data mais festiva, eles viviam a vida inteira, o ano todo, em volta dessa deusa, em volta do comércio dessa deusa. Mas datas específicas, aquilo ficava muito maior, o turismo aumentava, né? Então, ali eles tinham problemas não só com a prostituição, porque existiam as prostitutas cultuais, que eram mulheres que eram separadas para ficar dentro dos templos em prostituição, tendo relações sexuais ali dentro. Havia também a venda de carne, de alimentos que eram oferecidos também a deuses ali também. Então havia casamentos ilícitos, então havia toda uma cultura, um comportamento que desagradava ao Senhor. E aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, que estavam vivendo uma nova vida, tinham que começar a deixar isso tudo para trás. Porque é muito complicado, irmãos, quando nós estamos em Cristo Jesus e tem pessoas em nosso meio ainda com comportamentos antigos. As pessoas que vieram, por exemplo, do Espiritismo, alguns trazem práticas para dentro da igreja. Algumas pessoas acham que também vivemos ainda no tempo da lei, que temos que fazer práticas que não convém, que já foi tudo colocado na cruz. Tudo que Jesus tinha que fazer pela humanidade foi deixado na cruz, e muitos não compreendem isso, né? A mensagem é bem clara. Como eu falei no início, é uma carta escrita diretamente para a igreja. O tema central é a igreja, a noiva de Cristo, né? Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Cristo tem que estar no centro da igreja. Ela não tem que estar de um lado, do outro, e nem colocar o homem no centro da igreja. Isso é muito importante também dizer. Nós estamos vendo nesses últimos tempos, que nós estamos vivendo essa pandemia, pessoas de joelhos dobrados, com a mão estendida ao templo para que abra, e não compreenderam que nós somos templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Aonde quer que você esteja, você é templo do Espírito Santo. Então, sendo assim, a igreja precisa entender e compreender, cada membro desse corpo precisa entender que um pé não pode sequer querer ir por um caminho que a cabeça está determinando para outro caminho. As decisões que devem ser tomadas pela cabeça. A cabeça determina o que o corpo deve fazer, e não o pé ou a mão fazer o que ela bem quer. Não é assim que funciona, né? Então a palavra de Deus diz também em João capítulo 3, versículo 8, diz assim: o vento sopra
assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando eu e você aceitamos Jesus, para pensar aonde você estava e aonde você chegou. Você foi por lugares e ambientes e conheceu pessoas que você nem sequer imaginava. De repente mudou de cidade, né? De repente foi para uma igreja e de repente se desenvolveu ali o seu chamado e ali você aprendeu. E tantas coisas que Deus te leva a caminhos assim que você fica assim, quando você para analisar que você está sendo guiado realmente por Ele, é muito diferente. É muito diferente, irmãos. Tal qual o vento leva as folhas por lugares que elas mesmas desconhecem, igualmente o Senhor trabalha em seu próprio corpo, de maneira que ele cresça saudável e seja encontrado no último dia puro, conforme lemos em Efésios capítulo 5, versículo 27, que diz assim: para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tudo que o Senhor faz com a sua noiva, com a sua igreja, é para crescimento. Temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Na graça e no conhecimento. Tudo que é feito é dirigido para que, com o propósito de que Ele nos encontre uma igreja pura, gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, santa e irrepreensível para aquele grande dia. Então tudo que Ele faz é bom, porque Deus, Ele é bom. As pessoas ficam muito frisando como se Deus não fosse bom, e Deus é bom. E tudo que ocorre, a humanidade não compreende, mas você, cristão, você entende, se é que o Espírito Santo habita em vós. Porque todas as coisas que ocorrem são pela vontade de Deus, pela permissão de Deus. A humanidade estava separada de Deus, a humanidade estava destituída da glória de Deus. E nós fomos enxertados nessa videira, pela misericórdia do Senhor. Nesse trimestre vai ser um trimestre maravilhoso, que nós aprenderemos muito o que é ser igreja, como é que é um comportamento, como é que viver em Cristo Jesus verdadeiramente. Será que nesse período que estamos agora em quarentena, que você está no seu lar, será que você consegue analisar tudo que tem ocorrido e o que o Senhor está requerendo de nós, de mim, de você, como cristão, como pessoa, analisar ou ficar de mal com alguém? Você tem ligado para os seus parentes? Você tem ligado para os seus familiares? Alguém que por algum motivo, alguma palavra, vocês se desentenderam? E isso que tem que ser pensado. A gente não pode colocar o sol sobre a nossa cabeça. E essa carta destinada, o início dessa lição, essa lição que nós estamos tendo hoje, é só um começo para nós pensarmos, né, que o que é adoração a Deus verdadeira? O que é verdadeiramente? Será que nós estávamos dentro dos templos realmente prestando uma verdadeira adoração a Deus, um culto ao Senhor? Será que verdadeiramente nós estávamos ali cultuando ao Senhor? Será que nós não estávamos fazendo social? Será que não estávamos querendo mostrar que somos mais do que o outro? Isso é para se pensar. Que culto estamos prestando a Deus quando chegamos na casa do Senhor? É tempo de parar, analisar a nossa vida como igreja aqui na terra, né? E essa carta aos Efésios, ela é para o aperfeiçoamento da igreja. Ensinar isso, aperfeiçoar, a melhorar a cada dia. Sei que a partir dessas próximas aulas tiraremos muito proveito. Espero que nessa aula de hoje vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre essa lição e que eu possa ter transmitido um pouco, porque é muito difícil, irmãos, falar somente uma câmera. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito agitada e eu preciso estar com pessoas para falar, né? E estou sentindo falta de todos vocês da classe Ruth, mas creio que em breve nós estaremos juntos. E até lá, não esmoreça, continue estudando a palavra de Deus.
Aproveite esse período, vai lendo as cartas, a carta aos Efésios, que nas próximas lições eu creio que nós já estaremos juntas, amém? Fiquem na paz.